Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash Diz. Hoje com a porção Hae Sará. Vamos iniciar a leitura. A morte de Sara. Depois da Akedah, Avraham voltou para sua tenda em Beersheba, mas a sua esposa Sará não estava lá. Aonde está Sara? Ele perguntou aos seus servos. Eles lhes disseram, Sara viajou para Hebron. Avraham foi atrás dela. Ao chegar em Hebron, ele escutou a triste notícia. Sua esposa havia falecido. Como Sara morreu? O Midrash explica. Como Sara morreu. O anjo mau, o Satã, apareceu para Sara depois que Avraham saiu em direção ao Har HaMoriá, juntamente com Isaac, para oferecê-lo como um sacrifício. O Satã tinha a aparência de um homem comum. Suas roupas estavam empoeiradas, como de alguém que viaja pelas estradas. Ele disse a Sará, Eu encontrei seu marido Avraham, e você pode imaginar o que eu vi fazendo? Ele construiu um misbeach, um altar, e colocou seu filho Isaac sobre ele. Isaac estava chorando e implorando piedade, mas Avraham se recusava a ouvir as súplicas de Isaac. Ele o amarrou juntamente às mãos e os pés de seu filho e o abateu. Sara começou a chorar. Ela jogou cinza sobre a sua cabeça. Meu filho Isaac. Ela gritou. Eu gostaria de ter morrido em seu lugar. Mas o meu consolo é saber que você cumpriu a vontade de Hashem. Hashem é justo em tudo o que faz. Embora meus olhos derramem lágrimas, o meu coração está feliz por Avraham ter obedecido à ordem de Hashem. Sara desmaiou em sua comoção, mas depois de um tempo se sentiu melhor. Ela disse às suas servas, estou viajando em direção a Hebron para descobrir mais sobre o que aconteceu a Isaac. Sara perguntava a todos pelo caminho, você viu Avraham e Isaac? Mas ninguém sabia lhe dizer nada. Quando Sara chegou em Hebron, o Satã apareceu novamente para ela. Ele lhe disse, eu menti para você. A verdade é que, embora Avraham tenha amarrado seu filho Isaac, ele não o abateu no final. Sara ficou tão dominada pela alegria dessa notícia maravilhosa que ela não conseguia suportar. Seu coração parou de bater e ela morreu. Avraham chora por Sara. Sara tinha 127 anos quando faleceu. Avraham chorou por ela. Em sua imensa dor, ele proclamou, todos lamentem a morte desta grande tzadeket, porque Hashem abençoou todas as pessoas pelo zehut, mérito dela. Sara serviu a Hashem por toda a sua vida. Ela constantemente preparava comida para os visitantes e também os ensinava a acreditar em Hashem. Enquanto ela viveu, a nuvem da Shekhinah pairou sobre a sua tenda. Hashem abençoava a sua massa, de modo que ela sempre tinha fartura de pão, e a vela que ela acendia em Erev Shabbat permanecia acesa até o próximo Erev Shabbat. Agora que ela não está mais aqui, estas coisas terminaram. Avraham compra a gruta de Marquipelá. Avraham sabia aonde queria enterrar Sara. Havia uma gruta perto de Hebron, onde Adão e Havá estavam enterrados. Aquele era um lugar santo, chamado de a Gruta de Marquipelá. Avraham foi comprar a gruta diretamente de seu dono, que se chamava Efron. Entretanto, Avraham quis primeiramente pedir permissão a Tibro de Efron, Binei Het. Por favor, deixe-me comprar um pedaço da propriedade para o sepultamento, ele pediu. Binei Het responderam, você é um homem famoso, um príncipe de Deus.
Por isso, nós lhe daremos qualquer terra que quiser para enterrar o seu morto. Avraham se curvou para agradecer a Hashem. Ele pediu a Bene-Het, por favor, peçam ao dono da gruta de Marquipelá que me venda a gruta. Quando Efron escutou que Avraham desejava comprar a sua gruta, ele próprio veio falar com Avraham. Meu mestre, ele disse a Avraham, eu não quero dinheiro nenhum pelo campo e nem pela gruta que fica nele. Eu lhe dou de presente. Não, protestou Avraham, eu prefiro comprar de você. Avraham sabia que Efron não falava sério sobre dar a gruta de presente. Efron era um homem ganancioso e em seu coração ele realmente desejava dinheiro pela gruta. Assim Avraham insistiu. Apenas me diga o preço e eu pagarei. Bem, se você insiste, eu lhe darei o preço, disse Efron. É um valor muito pequeno, apenas 400 shekel de prata. Na verdade, esta não era de modo algum uma soma pequena. Era um preço muito, muito alto. O ganancioso Efron cobrou a Avraham um preço alto, mesmo tendo dito antes de que lhe daria a gruta de presente. Avraham, no entanto, não barganhou com Efron. Ele quis pagar o valor integral por este lugar santo, para que ninguém dissesse mais tarde que a gruta de Marquipelá não lhe pertencia de fato. Avraham pagou a Efron 400 shekel. Depois ele enterrou Sará. Mais tarde, quando Avraham morreu, ele também foi enterrado na gruta de Marquipelá. O Midrash explica como a gruta de Marquipelá recebeu este nome. Você sabe qual o significado do nome Gruta Marquipelá? Ela significa a gruta dos duplos. A palavra Marquipelá está relacionada com Kafur, que quer dizer duplo. O que havia de duplo na gruta? Existem várias explicações, e eis algumas delas. A primeira, havia um segundo andar no topo da gruta, de modo que ela era de fato uma gruta dupla. No entanto, somente o andar de baixo servia como sepultura. Razão 2. Não apenas Sara foi enterrada na gruta, mas também o seu esposo Avraham, quando mais tarde ele faleceu. Isaac e sua esposa Rivka também foram enterrados na gruta, assim como Yaakov e uma das suas esposas, Leia. Outro casal também foram enterrados na gruta, muito tempo antes, o primeiro homem Adão e sua esposa Havá. Como aqueles enterrados na gruta eram todos casais ou duplos, a Torá a chama de Marquipelá, que significa a gruta das duplas. Depois da morte de Isaac, a gruta de Marquipelá passou a pertencer a seus filhos, Yaakov e Esav. Havia lugar para apenas mais um casal. A questão era se esse lugar seria para Esav e uma de suas esposas ou para Yaakov e uma de suas esposas. Yaakov perguntou a Esav, você prefere um lote inteiro do dinheiro do nosso pai ou um lugar na gruta de Marquipelá? Esav pensou, por que eu perderia tanto dinheiro para ganhar uma sepultura? Pegarei o dinheiro por enquanto, mais tarde encontrarei uma sepultura que seja de graça. Esav concordou em pegar o dinheiro das mãos de Yaakov, e com isso ele perdeu o seu direito à gruta de Marquipelá para sempre. Mas nós veremos mais tarde, na Parashá Vayechi, que Esav quis, de toda forma, ser enterrado na gruta de Marquipelá. Razão 3. Quando Hashem quis enterrar Adão, o corpo de Adão não cabia dentro da gruta. Adão media 100 amot de altura, cerca de 50 metros. Hashem teve que dobrar o corpo de Adão para que ele coubesse na gruta.
Ela foi chamada de Marhipelá, dupla, porque Hashem dobrou em 2 o corpo de Adão. Embora a gruta fosse pequena, Hashem queria que Adão fosse enterrado ali, porque era um local sagrado. Nós conhecemos ainda hoje a localização da gruta de Marhipelá. Ela fica na cidade de Hebron, em Eretz Israel. Os judeus rezam ali para Hashem, e ele ouve suas tefilot, pelo zehut, mérito, de nossos grandes patriarcas e matriarcas que estão enterrados naquele lugar. Avraham pede a Eliezer para encontrar uma esposa para Isaac. Em sua velhice, Avraham tinha tudo o que ele poderia desejar, com exceção de uma coisa: seu filho Isaac não estava casado. Avraham chamou o seu leal servo Eliezer e lhe disse: meu filho Isaac precisa de uma esposa. Eu confio a você a tarefa de encontrar uma para ele. No entanto, não pegue uma das moças cananitas, porque todos os cananitas foram amaldiçoados por Noar, como mencionado em Parashá Noar. Assim viaje até a minha família em Harã e encontre ali uma esposa boa e digna para Isaac. Embora os membros da minha família sirvam a ídolos, eu sei que eles são benevolentes e honestos. Uma moça de minha família terá, portanto, boas midot. Ela pode aprender a servir Hashem, e ela terá bons filhos. Eliezer viajou então para Harã. Avraham lhe deu uma carta que dizia que tudo o que ele possuía pertencia a seu filho Isaac. Se Eliezer mostrasse a carta aos pais, eles certamente deixariam que ela se casasse com Isaac. Eliezer chegou a Harã antes do fim do dia, e isso foi um milagre. Normalmente, a viagem até Harã durava vários dias. Hashem fez com que ele chegasse logo, a fim de ajudar Isaac a se casar sem demora. Eliezer testa Rivka no poço. Ao entardecer, Eliezer chegou ao poço, fora da cidade de Harã. As pessoas de Harã mandavam diariamente suas filhas para lá para buscar água, e assim Eliezer sabia que encontraria as moças de Harã ali. Eliezer rezou para Hashem: por favor, Hashem, faça com que eu encontre a moça certa para Isaac. Isaac precisava de uma esposa hospitaleira, que recebera os diversos visitantes que sempre vêm à nossa casa com um rosto amigável, que será rápida em servi-los e que terá paciência com eles. Isaac também precisa de uma esposa justa e compreensiva. Deixe-me testar uma das moças que estão vindo buscar água. Eu lhe pedirei para me dar água, e se ela responder, beba, e eu também darei água aos seus camelos, eu saberei que ela faz hesed, que ela é gentil e hospitaleira. Eu considerarei isto como um sinal de que o Senhor, Hashem, a escolheu como a esposa para Isaac. Mas se ela disser, por que eu deveria pegar água para você? Você pode pegar do poço sozinho? Ou peça a uma das outras moças, então ela não é a esposa bondosa e gentil que procuro. Hashem aceitou a tefilá de Isaac e ele fez Rivka se aproximar do poço. Eliezer observava todas as moças enquanto elas pegavam água, e então ele notou uma que não precisou baixar o seu balde dentro do poço. Um milagre aconteceu e a água subiu em direção a ela. Eliezer pensou: essa moça deve ser uma tzedaket, se Hashem fez um milagre para ela. Ele correu até ela e pediu: por favor, dê-me alguns goles de água de seu jarro. Uma história. Por que um tzadik come e por que um rachá come? Como Eliezer era um tzadik, ele disse a Rivka: deixe-me beber apenas uns goles de água. Ele falou diferente de Esav.
que ordenou ao seu irmão Yaakov: derrame todo o prato de uma vez na minha boca. Um judeu come para ter força para viver e servir a Hashem. Um não-judeu vive para encher o seu estômago o máximo que puder. Um dos sábios, Rabi Dostai, relatou a seguinte história. Um não-judeu fez uma festa para todas as pessoas da cidade. Ele me convidou também. Vocês tinham que ver que festa extravagante. Não havia nenhuma comida deliciosa ou guloseimas que ele não tivesse comprado. As bandejas estavam repletas de todas as delícias que alguém possa imaginar. Havia somente um certo tipo de noz que o anfitrião não tinha conseguido comprar. Ele estava tão aborrecido com isso que ele se levantou e quebrou uma linda mesa de prata, destruindo todas as bandejas sobre ela. Por que você está tão nervoso? Só porque falta um tipo de comida? Eu lhe perguntei. Nós, os gentios, temos somente este mundo, ele respondeu. Portanto, temos que tentar obter todos os prazeres que pudermos. Se não desfrutarmos agora, nós não teremos nada. Vocês, judeus, também têm o Olam Rabá e o mundo vindouro. Rabi Dostai, que contou essa história, concluiu. Eu aprendi disto que um rachá deseja somente encher a sua barriga, enquanto um tzadik se satisfaz com qualquer comida que ele tenha. Rivka passa no teste. Rivka respondeu a Eliezer com respeito: beba, meu senhor. Quando Eliezer acabou de beber, ela acrescentou: agora eu darei também aos seus camelos toda a água de que eles precisarem. Eliezer viu que esta era uma moça excepcionalmente benevolente e hospitaleira. Ela se ofereceu para dar água a 10 camelos, um trabalho difícil, e ela correu para o poço e encheu seu jarro várias vezes para ajudar um homem que ela nunca havia visto antes. No entanto, Eliezer ficou esperando, porque ele queria descobrir mais uma coisa. Se a moça lhe pediria algum dinheiro pelo seu pesado serviço. Mas não, Rivka não tinha tais intenções. Quando ela terminou de dar água aos camelos, ela se preparou para ir embora. Rapidamente, Eliezer lhe entregou caros presentes. Ele estava convencido de que Hashem lhe enviara a moça certa. Observação. Nós, os judeus, temos uma mitzvah de fazer hesed, bondade, uns para com os outros sem pedir pagamento. Um acontecimento verídico ocorrido no verão das montanhas de Catskill, uma mulher havia acabado de empacotar algumas caixas pesadas contendo roupas suas e de seus filhos. Ela tinha que levá-las para outro bangalô, para o mensageiro pegá-las, mas as caixas eram pesadas demais para ela. E ela foi até um grupo de meninos que brincavam de bola e pediu ajuda a eles. Mas eles estavam ocupados demais com o jogo. No entanto, assim que elas lhe ofereceu dinheiro, eles carregaram as caixas. Ganhar dinheiro é muito bom, mas isso não se compra a grandeza da mitzvah de fazer hesed, bondade, para um irmão judeu sem receber pagamento. Eliezer deu à futura noiva de Isaac uma argola de ouro para o nariz, pesando meio shekel, e 2 braceletes de ouro, cada um pesando 10 shekel. Estes presentes eram uma profecia para o futuro. Eles mostravam que Rivka se tornaria mãe do povo judeu. Argola para o nariz, pesando meio shekel, indicava que cada judeu doaria meio shekel ao Beit Hamikdash por ano. Os 2 braceletes indicavam que os judeus receberiam
2 luhot e o peso de 10 shekel. Aludia ao fato de que 10 mandamentos estavam escritos neste luhot. Eliezer perguntou a Rivka: Você é filha de quem? E há lugar para mim em sua casa? Rivka respondeu: Eu sou a filha de Betuel. Betuel era sobrinho de Abraham. Nós temos lugar em casa para você dormir e também comida para os seus camelos. Eliezer agradeceu a Hashem. Obrigado, Hashem, por me guiar para a moça certa da família de Abraham. Fim da leitura da porção deste ciclo de Torá do ano de 5.786. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.